Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesse vídeo falaremos sobre os processos de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos ver então as condições desses países quanto à urbanização? Vamos lá. Então olha só, será que o processo de urbanização foi igual no mundo todo ou será que teve diferenças? Quais são as diferenças entre esses processos de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Então, olha só, duas fotografias mostrando aqui então a cidade do México e a cidade de Nova York. Teve processos diferentes? Nós vamos ver que sim, ok? Olha só, então, é importante nós sabermos então que são dois conjuntos básicos de fatores que condicionam a urbanização nos países, que são os fatores atrativos, que, imagine, atraem as pessoas para morar nas cidades, e os fatores repulsivos, que expulsam as pessoas do campo, como a ideia do êxodo rural. Nós iremos ver então detalhes rapidinho aqui quanto a cada um deles. Então olha só, aqui temos um gráfico mostrando como que mudou radicalmente a situação das pessoas onde que elas habitam. A partir então da década de 2015, 2005 até 2015, foi a mudança em que a maior parte da população mundial vive aonde? Atualmente na zona urbana. E começou a ter um declínio da população da zona rural. E isso tudo se deve a melhores condições de viver na zona urbana, a atração de mais empregos na zona urbana, também a questão de que na zona rural as pessoas perderam seus empregos para que as máquinas pudessem substituir os seus empregos, dentre outras coisas mais, ok? Muito bem, então isso aí não foi homogêneo, esse processo aí de urbanização. Aqui temos então um quadro comparativo, mostrando justamente isso, que foi diferente em vários lugares do mundo. Então, em países desenvolvidos e industrializados, a situação foi assim. Processo iniciado no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Esse processo já se esgotou, a industrialização já está bem avançada. O processo foi gradativo, predomínio de pequenas e médias cidades, rede urbana dispersa. Então, atualmente essa rede urbana está bem dispersa, com pequenas e médias cidades. Como, por exemplo, o Reino Unido, a maioria são pequenas e médias cidades, não são cidades enormes como Londres. Aí nos subdesenvolvidos industrializados, como o Brasil, o processo iniciado a partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento enorme das grandes cidades, devido ao êxodo rural. E também a uma industrialização tardia. O processo, então, está em esgotamento, então está se esgotando então, esse processo de urbanização. Então foi um processo mais rápido, então surgindo favelas e tudo mais, que foi uma coisa ruim. Predomínio de grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Também rede urbana concentrada, Então, por exemplo, como a cidade do México, uma das maiores cidades do planeta. Aí vem países que têm um subdesenvolvimento e são ainda agrários, não são industrializados. O processo iniciado então no final do século XX, processo em andamento ainda, como na Nigéria, como por exemplo no Congo, e assim vai. O processo rápido, predomínio de grandes metrópoles e rede urbana concentrada também. Muito bem. E aqui temos então a partir do século XIX, que a Europa e os Estados Unidos tiveram então um rápido crescimento então das cidades, crescendo aí as grandes cidades lá na região, nesses dois lugares, devido então a um chamado êxodo rural, Com a ampliação do uso de máquinas agrícolas, as pessoas perderam seu emprego e foram para as grandes cidades da Europa e Estados Unidos. Mas os setores também de comércio, transporte e serviços cresceram ainda mais depressa, aumentando então a oferta de empregos, atraindo mais e mais pessoas. E o aumento da população em área urbana está diretamente associado ao quê? Ao êxodo rural, a mecanização que fez com que o êxodo rural acontecesse, e também a atração de pessoas para as cidades para trabalhar nas indústrias. Até mesmo a primeira metade do século XX, a maioria das pessoas viviam na zona rural e depois foram para a zona urbana. Geralmente isso aí aconteceu aí no mundo nos últimos anos. Os países mais pobres possuem então economias predominantemente agrárias, o que contribuía então para a concentração de pessoas no campo. Então aí começa a ter esse êxodo rural, na China, no país por exemplo, da África, ok? São alguns exemplos. E aqui, a partir da década de 1950, países subdesenvolvidos tiveram um rápido crescimento, um boom, olha só.
um boom de crescimento. Claro, isso trazendo problemas urbanos, como favelização, alagamentos, trazendo então falta de infraestrutura suficiente, ok? E aqui, né, a maior parte dessa população que migrou para as cidades não qualificados para as empresas foram morar onde? Então, nas favelas, ganhando baixos salários, né, em condições muitas vezes precárias. Somando-se então a isso, as cidades não apresentavam então infraestrutura adequada e alagamento, deslizamento de terra, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, são frequentes em países com essas condições aí, ok? Pessoas que vivem em condições ruins, como nas favelas citadas aqui já anteriormente. Muito bem, então nós aprendemos então sobre a questão aí da urbanização, comparando países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o nosso próximo encontro.